SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus. Eu estou aqui para compartilhar a palavra poderosa de Deus. Nós temos como meta e desafio contribuir para o reino com a palavra de Deus, com a palavra que edifica, que transforma, que dá vida, que regenera o homem. Então nós entendemos que todas as vezes que nós nos propomos a falar desta palavra poderosa e aquele que deseja ouvir, algo no mundo espiritual acontece, algo tremendo. Porque a pessoa que recebe a palavra de Deus diz que seria como um celeiro, seria como um solo fértil, que receberia esta semente, esta palavra, e ela germinaria, ela cresceria e frutificaria. Então, a nossa missão, amados, é ministrar, levar a palavra, o ID do Senhor. E eu quero compartilhar um texto muito interessante, um texto da palavra de Deus, em Isaías, capítulo 40, que fala algo tremendo. Nós vamos ler alguns versículos para que nós possamos entender a dimensão, a grandeza desta mensagem, a qual Isaías declara aos israelitas, o povo de Israel, sobre a soberania, a majestade do Senhor, o poder do Senhor, quem realmente o Senhor é. Se nós reconhecemos quem Ele é, literalmente, se nós entendemos o poder, a dimensão da sua grandeza, ou simplesmente nós caminhamos porque algumas pessoas falaram que Deus é grande, que Deus faz milagres, que Deus tem poder. Aqui ele relembra ao povo de Israel e faz algumas conotações, algumas perguntas, algumas informações claras que todos eles já sabiam, mas ele faz que ele consente que eles se lembrem de que poder o Deus tem, o Deus de Israel, o Deus soberano sobre céus e terra. E o texto, nós vamos ler alguns versículos, aqui a partir do versículo 25, no capítulo 40, versículo 25 diz assim: A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Até aqui, amados. Então aqui, do versículo 21 ao 27, ele faz um comparativo, a quem poderíamos comparar o Senhor, esse Deus grande, que faz um exército de estrelas, que comanda, que estabeleceu que estrelas e todas elas estivessem no seu governo. Em algumas versões dizem e fala que ele conhece cada uma delas pelo seu nome. Ou seja, ele estabeleceu todas as coisas. E nessa dimensão, para alguns, é uma fantasia, porque como pode alguém conhecer as estrelas ou ter domínio sobre as estrelas? Amados, a palavra de Deus nos revela que Ele criou todas as coisas. E se Ele criou, Ele é o Criador de todas as coisas, certamente tem domínio pleno sobre todas as coisas. Aqui o texto é claro, dizendo que a quem vocês poderiam clamar, a quem vocês poderiam buscar, a não ser a mim? Quem são vocês se não fosse por mim? Aqui o povo de Israel, o povo que teve o maior testemunho
do poder e da grandeza de Deus. Tiveram revelações, tiveram milagres, tiveram prodígios, maravilhas, tiveram confrontos, tiveram extermínio em determinada situação no Antigo Testamento, mas viram o amor de Deus, a grandeza de Deus, quando retira o povo de Israel do Egito, faz com que passem em segurança o Mar Vermelho, faz com que andem no deserto, na peregrinação por 40 anos e as suas roupas, as suas vestimentas não eram consumidas, o alimento veio, a água veio, o maná dos céus, tantas coisas, as codornizes e a água da rocha e tantas outras coisas que Deus fez a este povo que teve a revelação profunda e tremenda de quem é esse Deus. E às vezes nós, como homens e mulheres de Deus, servos de Deus, alguns que caminham na igreja evangélica, na igreja católica, nós nos acostumamos a ir nos cultos, nas celebrações, e não lembramos que o culto é para adoração ao Senhor. O culto não é para nós recebermos algo, nunca foi. E se alguém te ensinou, ensinou errado. O culto é para que nós vamos até o local que congregamos, até a igreja, até o templo, seja lá como você definir, né? Templo ou igreja ou casa de oração. Nós vamos até este lugar para adorar o único que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Não é para pedir. E algumas pessoas entenderam que essas petições nós vamos à igreja para receber, quando não, nós deveríamos ir para nos doar, para servir ao Senhor, para declarar que Ele é poderoso. A consequência da adoração, a consequência de irmos adorá-lo, amado, é que Ele nos abençoe. Então, precisa ficar bem claro, não é para petições, é para adoração. E quando nós adoramos Deus, o Deus poderoso, o Deus de Israel, o Abba Pai, o Paizinho querido, nos abençoa como consequência de nós entendermos este princípio de obediência, esse princípio de adoração. E adorar ao Senhor, amados, começa o nosso culto, a nossa celebração começa em casa. Como você pode ir para a igreja se você fez tantas coisas no decorrer do dia, assistiu filmes que não agregam nada, brigou em casa, brigou na rua, brigou no trabalho, fez tantas coisas. Quando você vai à noite celebrar e cultuar ao Senhor, adorar, você está, digamos assim, você está atribulado, você está ferido com as emoções, você está, não está bem mentalmente, não está bem espiritualmente, porque o dia foi ruim, o dia foi uma tribulação tremenda, foi briga para todo lado, foi contenda para todo lado, foi assistir coisas que não agregaram nada. Então estas coisas, amados, nós precisamos cultuar em casa, começa em casa. Quando você vai para o culto, você tem que entender que aquele dia, amados, não só naquele dia, mas todos, mas naquele dia principalmente, como você vai cheio de coisas, cheio de situações terríveis, é o lugar de você ir, sim, não estou dizendo para que você não vá, mas às vezes, mas a tua mente não sai do que está lá fora, não consegue se desvincular, então você vai no culto, a oração não foi boa, a palavra não foi boa, o louvor não foi bom, mas quando o problema é você. Não é os levitas, não são os adoradores, não são os cânticos, não é a oração, não é a palavra que não te toca, porque a palavra por si só ela tem poder para te tocar, ela tem poder para transformar a tua vida. Então, quando esta mensagem vem ao povo de Israel, ele diz algo claro e poderoso aqui a partir do versículo 28, diz assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Ele fala. Então você não lembra, ou não conhece, ou não sabe, que o Criador, o Deus soberano, não se cansa e não se fatiga? Ele não, em nenhum momento, amados, ele se cansa, ele é o guarda de Israel, ele é o guarda do mundo, ele é o guarda das nações, ele é o soberano, o rei dos reis. Então esse Deus tem poder, tem majestade, tem domínio por séculos dos séculos e tem domínio sobre céus e terra. E esse Deus que nós estamos esclarecendo e falando, ele pode todas as coisas, porque jamais se cansa, jamais se fatiga. E aí
continua o texto, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, ou seja, não temos como definir ou decifrar o seu entendimento, a dimensão da sua sabedoria, da sua grandeza. Então, o que podemos fazer é entender que Ele é maior do que todas as coisas, que Ele é poderoso em obras, que Ele é tremendo, Ele é apto para discernir todo o pensamento e intenção do meu e do teu coração. E continua o texto dizendo no versículo 29, que coisa tremenda, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Faz forte aos cansados. Como isso acontece? Amados, quando nós estamos extremamente cansados. Eu podia usar uma palavra que denota o extremo estresse, cansaço físico, mental, destruídos fisicamente, eu diria. Destruídos mentalmente. Pensamentos ocultos, pensamentos ruins, cansado, oprimido, tribulado, situações em casa, situações no trabalho, situações no meio social que você convive, todo tipo de situação adversa e ruim. Então, a tendência do homem e da mulher, de nós, é nos acomodar ou querer nos retirar de perto de toda a situação e perto de todos, achando que não há mais solução e achando que este vigor, esta alegria, esta força não pode ser substituída, não pode ser revigorada. Mas a palavra de Deus nos diz que faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, de repente, você está numa situação agora sem forças, cansado, oprimido, sem nenhum vigor, desanimado totalmente, achando que tudo acabou. Talvez você esteja com um problema na família, um problema no trabalho, um problema de falta de emprego, falta de recursos, um problema conjugal, um relacionamento abalado, a estrutura quase para separação, os filhos dando problema. Amados, Deus, o Deus poderoso a qual nós declaramos e servimos, Ele diz que Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. E essas coisas que nós passamos nos deixa fraco, amados, nos deixa debilitado, e nesse momento é que o inimigo das nossas almas tenta atuar e tenta nos matar, nos tragar literalmente, porque o desânimo vem, o cansaço vem, a opressão vem, e ele ocupa-se ou prepara-se para que esse momento seja a grande cilada dele. Mas você conhece um Deus soberano, um Deus sobre céus e terra que é poderoso para transformar a história da tua vida, a história que você está vivendo agora. E olha o que ele diz, continua no versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Ele está falando que, olha o comparativo. Primeiro ele fala que todos ele multiplica a força e ele coloca vigor ou dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem. E olha no versículo 31, mas os que esperam no Senhor, aqui está sendo claro, os que esperam, que guardam, que confiam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que coisa tremenda. Ele está dizendo que você vai, sim, sentir uma força que vem do Senhor, sentir a paz do Senhor, o shalom de Deus na tua vida, a paz que excede todo entendimento e o amor de Deus, que é a alegria do Senhor, a força dele, a força vem dele, o vigor vem dele, o restabelecimento físico, mental, espiritual vem dele. Mas você precisa aguardar, descansar, crer, acreditar nele. E quando você confia e literalmente você declara, Deus, eu confio em ti, eu estabeleço isso para a minha vida, eu não sei como vai ser feito, eu não sei o que está acontecendo, eu estou cansado, eu estou ferido, eu estou machucado, mas através da tua palavra que diz,
Mas os que esperam em Ti, Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É esta esperança que o Senhor estabeleceu ao povo de Israel e estabelece para nós hoje. Essa esperança de que o cansaço e a opressão não são dele. O cansaço mental, espiritual, o cansaço físico, em alguns momentos é normal, mas não sempre, amados. Eu não posso estar sempre cansado, sempre oprimido, sempre desgastado. Não, isso não é de Deus. Quando eu estou vivendo uma vida desta forma, tem algo errado, amados. E você precisa clamar a esse Deus, e talvez alguns daqueles que estão assistindo ou ouvindo possam dizer: mas que história é essa que Deus vai renovar as minhas forças? Quem renova sou eu, tomo um medicamento, tomo algo que possa me reanimar, algo que possa me dar força. Amados, essa força é passageira, um comprimido, um líquido, seja lá o que for, uma vitamina, isso te dá por um período, mas isso muda a tua mente, isso muda a tua história de vida? Não, por algum tempo. Alguns tomam energéticos para viajar, para estar dispostos, chamado rebite, para alguns que querem passar noite e dia dirigindo ou viajando. Mas, amados, isso é um tempo. Depois que passa o efeito disso, apaga de um jeito, o cansaço vem extremamente, de uma forma extrema e profunda, que não há força para abrir os olhos. Aqui a palavra de Deus não está falando em um energético. Ela está falando de uma energia poderosa que vem do Senhor, um poder que manifesto sobre todas as coisas, tem poder para nos regenerar, para nos ativar, para nos dar força. E é isso que eu quero começar essa semana, amados, dizendo para você, nessa segunda-feira: há esperança naquele que pode todas as coisas, creia nele. A palavra de Deus nos ensina isso, e que você viva isso para a glória de Deus. Receba esta palavra em nome de Jesus e seja forte, seja muito corajoso, tem bom ânimo, desperta e clama ao Senhor e você verá a sua glória na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.